Vamos lá, pessoal. Continue mandando, por favor, as dúvidas de vocês. Vai ser um prazer para mim, eu adoro esse assunto. Agora, vamos falar sobre tumores renais e cistos renais. Essa é a segunda parte teórica que eu acho que cabe para a gente, nesse momento, aprender, tá bom? Depois faça uma enquetezinha entre vocês aí. Eu não sei se a Paloma está aí, alguém que queira fazer isso para mim. Se vocês preferem ter uma aula gravada de tumor renal ou de próstata. Tumor renal, não. Testículo ou de próstata. Que aí a gente faz como complementar. Beleza? Então vamos lá. Tumor, ou testículo ou próstata. Vamos falar de tumores renais agora. De lesões focais no rim seria o melhor título para essa aula. Então, esse aqui é o rim, né? A gente já conhece ele bem. A gente está vendo a cortical, vê os cálices que nós falamos tanto aqui, o superior, o médio, o inferior, a pelve. E temos essa senhora aqui que, infelizmente, na medicina não dá tempo de falar. Mas é muito agradável, boazinha, adrenal. De vez em quando ela dá um rolo. Gosta de uma bolinha, como poucos. E aí, quando a gente fala de lesão renal focal, nós temos as lesões que formam bola, ou seja, que formam massa, e as lesões que são infiltrativas, ok? Então é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre as lesões que formam massa. Vocês vão daqui ao final de 30 minutos, vocês vão saber sinais radiológicos do câncer renal, do angiomiolipoma, do oncocitoma, né? E vão saber também identificar cistos renais. E também vão ver de infiltrativo só o linfoma. Não, mas só o linfoma, professor? Porque os demais são muito raros, pessoal. Então não cabe nesse recorte para curso de medicina a gente falar deles, tá bom? Então, aqui está o rim, a posição dele, né? A gente tem aqui o espaço pararenal anterior. Esse espaço onde o rim fica é o espaço perirenal, como vocês devem ter visto na aula de anatomia. E aqui atrás fica chamado de pararenal posterior, que é esse aqui, ó. Certo? Então, quando a gente fala de tumor renal nos dias atuais, 7 em cada 10 tumores renais são incidentais. Pediu ultrassom porque estava com dor de barriga, pediu ultrassom porque queria fazer um check-up, pediu ultrassom para ver gordura no fígado e pá, apareceu uma lesão no rim. Então, é muito diferente da história que os professores mais antigos, os avós de vocês falavam do tumor renal como o grande, o que causa grande causador de hematúria, né? Não é mais isso, tá? E geralmente vai estar na faixa etária mais avançada, porque a maior parte dos tumores renais são mais indolentes, de desenvolvimento lento. Esses são os tumores renais. Eu vou falar para vocês de angiomiolipoma, oncocitoma e cistos. Isso aqui a gente não vai falar hoje. E nós vamos falar do adenocarcinoma, tá? Um pouquinho de células transicionais, que é aquele que diferencia da tuberculose, e um pouquinho de linfoma, para a gente não deixar de falar de linfoma. Mas o que eu quero que vocês saibam é carcinoma de células renais. Porque, assim, é a maior parte dos casos, tá vendo? Quando a gente fala de lesão renal focal, olha a distribuição. Carcinoma de células renais, doenças císticas, angiomiolipoma, aí sobra uma faixazinha muito pequena para o resto. Linfoma, carcinoma do urotélio, todas as outras coisas. Então, esses três aqui é os que vocês precisam saber. Câncer renal, como maligno, angiomiolipoma como benigno e cisto renal, porque todos nós aqui, se Deus quiser, vamos ter cisto renal. Significa que a gente viveu bastante. O angiomiolipoma, tem um videozinho meu até que viralizou na internet aí, que é eu falando que o angiomiolipoma que você precisa saber é ir lá no programa antigo lá, que agora era do Luciano Huck, o Soletrando. Então, se você soletrar o angiomiolipoma, tem tudo que você precisa saber. Angiomiolipoma. Como é que eu faço o diagnóstico de imagem de angiomiolipoma? Pô, lipoma. Tem gordura. Gordura é uma densidade básica do raio-x. Se eu pegar uma lesão renal com gordura macroscópica, é angiomiolipoma. Certo? Bem provável. E quando que o angiomiolipoma dá rolo? Quando o angiomiolipoma estraga a minha sexta-feira? Quando o angiomiolipoma sangra. Aí tem uma outra coisa importante de angiomiolipoma, anota aí, gente. 4. Ó, os 4 fantásticos. Né? Então, angiomiolipoma, quando ele tem mais que 4 centímetros, ele tem uma alta chance de sangramento. Anjo.
angiomilipoma. Então, a complicação principal dele é sangrar. Quando ele é grande, ele pode sangrar. Aí tem que operar antes dele ficar grande. E 1000 é quando o angiolipoma é mais fitness, vai bastante na academia, toma whey, tem pouca gordura macro, e aí ele tem muito componente muscular. Qual que é o problema disso? Eu não consigo fazer o diagnóstico pré-operatório, vai fazer o diagnóstico aonde? Na cirurgia, na congelação. Então tem aquele nódulo renal com todas as características que inferem uma benignidade, mas pode ser um câncer. Aí o urologista chama o patologista na congelação, arranca o nódulozinho e fala, e aí? Aí eu falo, é angiomilipoma. Beleza. Hoje em dia, nós temos cada vez mais pistas diagnósticas para fazer esse diagnóstico cada vez mais provavelmente. Então, eu acho que daqui, vocês são 42, lá para 50, a gente já não vai estar falando isso mais, porque as coisas estão melhorando na parte de imagem. Outra coisa legal de saber de angiomilipoma é, se você pedir um ultrassom para o seu paciente, né, e seu paciente tem vários angiomilipomas, isso não é normal, é sindrômico. E geralmente a síndrome é esclerose tuberosa. Isso às vezes cai em prova de residência também, tá? Então é a lesão renal benigna mais frequente, é o tumor renal mais frequente é angiomilipoma, tá? Vocês devem conhecer uma vizinha, uma tia, uma cunhada, né, que tem um angiomilipoma, um nódulozinho renal, né? E é mais frequente em mulheres na 5ª e 6ª década, ok? Então tá, aqui eu estou fazendo ultrassonografia e pela primeira vez de 4 vezes que eu vou fazer ali nessa aula, vou mostrar para vocês que nesse rim tem um nódulo hiperecogênico. Isso vai se repetir, mostrando para vocês que a ultrassonografia é um exame de rastreamento. Ele não vai falar para você que é um angiomilipoma, porque eu vou te mostrar outros diagnósticos com o mesmo achado, de um nódulo, né, hiperecogênico no rim. Então tá aqui o angiomilipoma. Mas quando a gente joga na tomografia, aí é covardia, fica bem fácil o diagnóstico. Vocês estão vendo aqui o rim, o corte tomográfico, né? No maior eixo do rim, que é o coronal, e vocês estão vendo um nódulo que tem uma densidade igual da gordura aqui perirenal. Então, quando eu faço a densidade lá, eu peço, senhor aparelho, qual a densidade? Ele fala, pois não, doutor Ronaldo, a densidade é menos 97. O que é isso? É gordura? É gordura. Sim, a gente sabe que a água vai de 0 até 20, aí de 20 a 40 é uma zona de penumbra, geralmente de líquido espesso, e quando a gente fala de menos de 0, aí é gordura, tá? Principalmente menos que 10. Então aqui tem menos 98. Então aqui é muita gordura, tá? Angiomilipoma. Diagnóstico. Ok? Aqui, ressonância magnética. Esse aqui é T1 dentro de fase, esse aqui é T2 dentro de fase, T1 dentro de fase, fora de fase, esse é dentro, esse é fora. E aí a gente vê alguns pontinhos que o sinal ficou mais escuro aqui. A gente fala isso de queda de sinal. Aqui no T2 normal, eu sei que é T2 porque o líquor está branco. Aqui o líquor está branco. Nossa, mas essas imagens são diferentes. Os dois são T2. Só que aqui é T2 com saturação de gordura. Olha a gordura do subcutâneo aqui. Olha a gordura do subcutâneo aqui. E aí esse nódulo renal que eu estou vendo aqui na face posterior do rim esquerdo, quando eu olho aqui, olha o que aconteceu com ele, caiu o sinal. Saturou a gordura. Angiomilipoma, ok? E aqui esclerose tuberosa. Não fica preocupada não, Cília. A Cília está falando que está achando que é sério. Relaxa, Cília, relaxa, tá tudo bem. Então aqui, ó, se você fala que seu paciente tem 10 angiomilipomas, que tem 3 angiomilipoma de um lado e do outro, você está diante de um paciente sindrômico, que você vai investigar esclerose tuberosa, vai ter alterações na pele, alterações na íris do olho, inclusive tumores no sistema nervoso central que podem desenvolver com crises epiléticas e retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Então é aquela parte legal da gente fazer as síndromes como neurofibromatose, esclerose tuberosa, que tem achados. Então, as síndromes geralmente têm complicações renais, o angiomilipoma bilateral e da esclerose tuberosa. Oncocitoma. Oncocitoma, você vai pegar ele, vai guardar lá no bolso da calça, e vai guardar ele quietinho lá. Aí, quando você estiver passando na enfermaria,
e você tiver um paciente com câncer renal, um nódulo renal, que fez controle evolutivo, tem um sinal baixo na ressonância, que a difusão dele é baixa, que tudo dele é meio devagar, sabe aquele cara meio devagar? E aí o paciente está fazendo controle e o tumor não cresceu. Aí você fala assim: "Ah, professor", aí você pega, põe a mão no bolso da calça, tira o oncocitoma e fala: "Professor, será que essa lesão renal pode não ser um oncocitoma, já que não tem metástase? É uma lesão benigna". Sim, é assim que você vai usar um oncocitoma. Ele é um diagnóstico diferencial do carcinoma de células renais, é um nódulo sólido, muito parecido com carcinoma de células renais, exceto pelo sinal e pelo realce. São propriedades avançadas de imagem que não cabe eu falar para vocês aqui agora, mas existe uma característica que é a roda da carroça, de novo, né? Que a gente falou lá das alterações perfusionais, né? E aqui um rapaz mais ambicioso que eu olhou essa imagem e falou: "Nossa, olha aqui, essa lesão até parece que tem um aspecto radiado, meio". Muita viagem, né, gente? Eu também acho. Mas aqui é principalmente pelo aspecto na angiografia, porque o contraste chega no tumor, ele circunda perifericamente e depois ele sai em estrias radiais e em busca desse centro fibrótico que tem no centro do tumor. Então ele tem esse centro fibrótico com um nódulo ao redor e os limites muito bem definidos. Não tem como ter um tumor renal desse tamanho e não ter metástase, invasão da veia renal, linfonodo, todas essas coisas, né? Então esse aqui é um oncocitoma. Aqui, um caso que eu fiz, o diagnóstico, né, a gente vê uma lesão, olha lá, uma lesão grande no rim, olha o tamanho dessa lesão aqui, é o tamanho desse nódulo no rim, né, muito grande, né, sem nenhuma repercussão, aí eu peguei do meu bolso, tirei lá, falei: "Opa, pode ser um oncocitoma, tá?". Vou fazendo essa brincadeira com vocês, e ele também pode vir como nódulo hiperecogênico no ultrassom. Só para vocês entenderem que existem critérios avançados, né, eu não tiro do bolso só isso não, tiro outras coisas, mas que são propriedades bem avançadas de perfusão, de intensidade de sinal, de padrão de difusão, se o contraste aconteceu antes, se aconteceu depois, tudo essas pistas são armas tipo James Bond que a gente usa para esses casos mais complicados, numa classificação de score de incidência de chance de câncer renal. Eu, como radiologista do abdômen, eu faço isso, né? Mas isso é papo para uma outra roda de conversa, tomando açaí. Essa foi uma introdução para poder falar de cisto e depois eu vou voltar em lesão renal focal para terminar a aula falando para vocês dos cânceres, tá? O cisto, por que eu falei que tomara que a maior parte de nós tenhamos? Porque o cisto vai aparecer geralmente em metade dos pacientes, ou seja, metade de nós com 50 anos teremos cistos. A outra opção é morrer mais cedo, né? E o que que gera um cisto? Gera um cisto que gera no fígado, que gera no ovário, no rim pode ser uma obstrução, né, de tubular, com alteração vascular ali, que forma uma coleçãozinha de água, rompe um pequeno tubozinho de filtração do glomero, né? E forma uma coleçãozinha que forma concavidade, parede, que é o cisto, né? A questão é você olhar para um cisto e falar assim: "Ah, põe o nome e cria, esse cisto não vai virar nada". Ou espera aí, não, nós temos que operar esse cisto. Como é que a gente faz essa diferenciação? Critérios morfológicos. É a mesma coisa que você olha um cachorro na rua e sabe que se você vai lá fazer carinho ou se você vai sair correndo, porque você vai ter sinais no seu lobo frontal que você vai somar aquilo e tomar uma definição de conduta, né? E isso que fez o senhor muito simpático chamado Morton Bosniak. Ele pegou os cistos e classificou nas categorias de Bosniak, que vocês vão ver nos relatórios de imagem que vocês vão pedir. Então, esse senhor que está olhando para vocês, ele pegou os cistos renais e fez uma divisão do que era claramente benigno de uma coisa que é um falso benigno, com a malignidade embutida. Então, ele separou para vocês o que é não cirúrgico, ok? Do que é cirúrgico. Isso ele fez há muito tempo atrás. O Bosniak já não está mais entre nós, apenas o conhecimento dele, que foi agora revalidado em alguns anos atrás, que eu vou mostrar para vocês. Então o Bosniak fez isso aqui, ó, ele separou de um grande cisto que vocês estão vendo aqui nesse rim, mas que não tem nenhuma vegetação sólida.
Então, você quer operar? Opera, mas melhor você dar um nome para ele, Horácio, Joaquim, deixa lá e deixa o cisto lá, né? Não vai fazer mal nenhum. Ou um cisto que tem uma vegetação sólida, por exemplo, que tem um septo irregular, esse cisto tem que operar, porque é uma malignidade disfarçada. Então, aqui foi a validação em 2019 por um grupo que era, né, do Bosniak, e eles são estudiosos de rim, de imagem urinária, né? E eles fizeram uma revisão da classificação de Bosniak para separar o que é cirúrgico do que não é cirúrgico, inclusive melhoraram a classificação, deram mais certeza para nós radiologistas, até sem contraste falar em alguns casos, né? Então, para vocês entenderem, basicamente eu vou procurar por vegetações sólidas crescendo no cisto. Isso é característico do carcinoma de células renais do subtipo papilar. Então, é esse tipo de sinal que eu vou procurar nos exames de imagem. Então, primeira coisa é o cisto do tipo 1. O cisto do tipo 1 é aquele melhor aluno possível. Ele lê o livro, ok? Ele é totalmente uma bexiguinha de água. Então, vocês estão vendo, igual aquela imagem da cirurgia, aqui uma lesão com densidade de água no polo inferior do rim esquerdo. Tem outra aqui, tem outra aqui. É a densidade de água, é igualzinho a do líquor que tem lá, ele é homogêneo, não tem septo, não tem vegetação, não tem nada, é só uma bolinha de água. Esse é o cisto 1. Chance de malignidade menor que 1%. Tipo 2. O tipo 2 é um carinho igual a esse, só que ele é um pouco mais custoso. Ele tem uma calcificaçãozinha, meio esquisita, ele tem um septos, mas ele não tem a vegetação sólida, né? Então, vocês estão vendo aqui, olha, o rim esquerdo tem um grande cisto aqui, tá vendo? Olha. Mas quando a gente olha, fala, pô, você tinha tudo para ser um Bosniak 1, você foi arrumar uma calcificação e falou assim, pois é, tive uma infecção aqui, uma hemorragia e fez essa alteração na minha parede. Tá bom, vou te dar um 2, então. É isso, o Bosniak 2. Aqui, quando eu olho essa imagem desse cisto, ó, a gente olha lá dentro do cisto, eu não vou desenhar em cima que vai deixar de ver, mas vocês estão vendo que tem um septozinho lá dentro, assim, e depois um outro septozinho fino aqui, e talvez um outro aqui, ó. Mais ou menos assim, ó, parece estar até bravo, né? Então, isso aqui são pequenas vegetações sólidas que, com a espessura de corte dos aparelhos de tomografia cada vez mais finos, com as ressonâncias cada vez mais potentes, a gente está vendo um monte. Então, a gente começou a... Por isso que teve a reclassificação do Bosniak, porque agora a gente tem um monte de ferramenta para ver lesões. Nós estamos falando de septo aqui de 1 milímetro, de 2 milímetros, né? O 2F é aquele assim, tinha tudo para ser 2, mas tem alguma coisa aqui que não está me cheirando bem. Vamos fazer um controle? Vamos fazer o quê? Vamos fazer um follow-up. Aqui, ó. Isso aqui, o F é de follow-up. Ou seja, vou fazer um controle em 6 meses. Então, o radiologista viu o septo, viu alguma alteração, como, por exemplo, sangue dentro do cisto, e aí ele não conseguiu ver o problema, porque tinha sangue, ele não conseguiu tirar o sangue digitalmente, e ele fala, daqui 6 meses você volta que eu quero ver de novo. Esse é o follow-up, né? Ou você pode colocar na ultrassonografia e complementar também, e resolver a parada. Então, por exemplo, esse aqui é um paciente com doença policística autossômica dominante. Então, quando a gente olha para o rim dele, tem inúmeros cistos. Olha o tamanho que o rim é. Aí você olha essa lesão aqui, ó. E esse trem aqui, não, você falaria se tivesse em Minas, né? Que esse trem aqui tá esquisito. Então, tem alguma coisa, tem um pouco de sangue, né? Mas tem vegetação sólida? Não. Tem certeza? Não, não tenho certeza. Então faz um follow-up, vamos fazer um follow-up. Hoje o follow-up cada vez menos frequente. Acho que cabe mais assim, vamos fazer um ultrassom complementar ou vamos fazer uma ressonância, e aí geralmente resolve. Então, o termo 2F é para essas lesões císticas indeterminadas, que tem alguma coisa multilocular, mas não tem realce sólido, tá? Não tem realce sólido. É esse cisto aqui que é bem característico, tá? O 2F, é aquele que é meio esquisito demais. E olha o nível de detalhe que a gente chegou hoje, né? Claro que eu não vou cobrar, mas só precisa ilustrar para vocês o nosso trabalho. Então, assim, aqui, por exemplo, a gente vê se o septo tem 2 milímetros, 3 milímetros ou 4 milímetros. Porque isso aqui é Bosniak 4, isso aqui vai ser Bosniak 3. Aliás, isso aqui não é 4, não. Esse aqui é Bosniak 2, esse aqui é 2F e esse aqui vai ser 3, entendeu? Aqui, ó,
Bosniak 3 e Bosniak 4, se tiver uma ondulaçãozinha que parece um morro, mais uma montanha mais do que um morrinho. Então, tudo isso a gente calcula. Espessura de parede. Então, esses são os critérios, nossas diretrizes de investigação. Certo? Então, a gente vê aqui, ó, simplificando para vocês, é basicamente isso aqui, ó. Esses aqui são os cirúrgicos, 3 e 4. Ah, minha mãe tem um 3, eu falei para ela, não opera, vamos rezar que vai passar. Tudo bem, sem problema, tá? O 3, a chance é 10% no máximo de malignidade. Agora, o 4 é arriscado, entendeu? Porque tem uma chance de malignidade e evoluir como metástase, né? O 2 e o 1 não faz nada, deixa quieto mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, de novo, estou mostrando para vocês lesões císticas que se você for olhar com cuidado lá dentro, você vai perceber que tem um septozinho meio bobo lá dentro, ou que ele está vindo aqui da parede de cá. Esses são os septozinhos que são benignos. Agora é diferente quando eu olho essa imagem, isso aqui é um conjunto de imagens que eu vou pedir para vocês olharem só essa aqui, ó. Olha o rim esquerdo, e aí quando vocês olham dentro desse cisto, você vê, parece uma torre Eiffel lá dentro, olha aqui, ó. Aí aqui você tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Aqui mostrando exemplos para vocês, olha aqui, ó, de como que ele era na tomografia, esse aspecto de septozinho que realça, mas no final das contas era uma lesão benigna. Agora, quais são os septos, os Bosniaks que eu tenho que preocupar? É o Bosniak 4, é o tumor. Então aqui, olha aqui, está realçado para vocês de laranja, componente sólido. Eu vou perguntar e tem gente que vai errar na prova. Componente sólido na lesão Bosniak 4, tá? Então, aqui são duas imagens de tomografia sem contraste e aqui embaixo duas tomografias com contraste. Eu estou vendo aqui uma lesão nessa parte do rim, na parede lateral do terço superior do rim direito. Você fala, ah, beleza, um cistão, não tem que fazer nada não. Na hora que a gente injeta o contraste, olha o que acontece, ó. Lá dentro do cisto, na parede posterior dele, opa, sai fora. Deixa eu tirar isso aqui. Aí pronto. Pronto, voltou. Tem uma vegetaçãozinha crescendo assim, olha aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Olha como não dá para ver sem contraste, tá? Então, para fazer Bosniak, precisa de contraste. Olha esse caso. Ultrassom mostrando o quê? Uma lesãozinha hiperecogênica de novo no rim. Ó. Ah, é um angiomilipoma. Não, não, compadre. Faz tomografia. A hora que fez a tomografia, tem um cisto e tem uma vegetação sólida crescendo na parede do cisto, ó. Tá vendo? Parece aquelas suculentas aqui, ó, crescendo aqui. Essa projeção papilar crescendo na parede do cisto é um tumor papilífero. Como que eu sei? Tá aqui, ó. O tumor e tá aqui o anátomo patológico. Olha lá. Carcinoma de células renais subtipo papilífero, Bosniak 4. Certo? Isso era cisto renal. Se tiver alguma dúvida, pode mandar agora, mas eu vou usar o gancho do carcinoma papilífero agora para explicar câncer renal para vocês, que é o tumor maligno que vocês precisam aprender alguns critérios. Alguma dúvida? Ah, legal. Excelente pergunta, hein, Marcos? Você está mandando muito bem hoje. A classificação de Bosniak também vem no laudo igual os RADs, sim. O Bosniak é pré-RADs, então ele era antes, lembra, né? O Bosniak é bem mais antigo que os RADs. Então, assim, a ideia é que ninguém quer tirar o nome do Bosniak, chamar Bos-RAD e fica horrível, né? Então, assim, mas não deixa de ser um léxico. A diferença de um RAD para o Bosniak é que o Bosniak é um critério de imagem isolado. O RAD é um critério de imagem com conduta clínica cirúrgica, ou seja, envolve o cirurgião, o médico solicitante, clínico e o cirurgião na discussão. Então, fala para ele, tem que fazer isso. Então, deu o T-RADS tanto, tem que funcionar. Deu o RADS tanto, quem tem que olhar é um oncoginecologista. Vocês desculpam que o sol está batendo bem em mim, eu vou ficar um pouco mais afastado. Aí tem que operar, entendeu? Então, o Bosniak não fala isso. O Bosniak apenas está dizendo, ó, isso aqui é cirúrgico, isso aqui não é cirúrgico, mas não tem uma conduta muito bem definida. Mas a gente coloca em todos os laudos nossos de cistos renais o Bosniak. Então, quando você pedir, se tiver na uro e o paciente tiver um cisto, você vai pedir uma investigação para cisto renal, você vai pedir que venha com a classificação de Bosniak. Você não precisa escrever isso no laudo.
mas obviamente tem que vir, tá? Deixa eu... outra pergunta sua. Então, recebendo Bosniak, ainda cabe discussão maior de conduta de acordo com a clínica? Sim, sim, claro. Você tem que ver se o paciente tem risco cirúrgico, você tem que ver as outras questões clínicas e cirúrgicas do paciente, tá bom? Mas o Bosniak 4 é a maior chance de desenvolvimento de câncer. É provavelmente um câncer. Então, aí vem essas questões de operar ou não operar. Sobre o carcinoma de células renais. Então, agora eu vou parar de falar de cisto, e agora eu vou falar de lesão sólida. Quando eu falo do carcinoma de células renais, a gente sabe que quando a gente fala de câncer como um todo, ele não é muito frequente. Mas quando eu falo de câncer no rim, é ele, 9 em cada 10 vezes. Então, esse aqui é o que você tem que aprender de câncer de rim. Faixa etária mais avançada, mais frequentes em homens, e o pior de tudo é isso, ó, assintomático. Então, se você for esperar a famosa tríade clássica do câncer renal, você vai esperar um paciente com dor lombar, hematúria e massa renal. Você vai palpar a massa e o paciente tem hematúria. Só que isso aqui, menos da metade dos casos, porque a maior parte vai ser como? Incidentaloma. Então, quais são os fatores? O que leva um paciente a ter câncer renal? Tabagismo, né, a gente sabe que aumenta a incidência de vários cânceres, história familiar pregressa e doença cística adquirida, que gera mais alterações no rim. Outra alteração que pode ter é von Hippel-Lindau, outra facomatose, outra doença genética que gera muita chance de câncer de rim, tá? O von Hippel-Lindau, o que vai acontecer é que os cânceres vão nascer mais cedo. Então, um paciente já com 40 anos vai ter, tá? Então, von Hippel-Lindau geralmente dá câncer da angiolipoma, dá cisto no rim, dá alteração no pâncreas, no epidídimo, tudo isso, tá? Então, aqui vocês estão vendo uma imagem do rim esquerdo, porque quem está aqui é o baço, e vocês estão vendo um câncer sólido crescendo aqui no polo superior do rim. Ah, o que que a gente precisa ter no laudo quando tem um câncer desse? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, o rim, e agora todo o resto aqui é um câncer, que está inclusive invadindo o fígado aqui, ó. Ó. Então tudo isso aqui é um câncer renal. Vocês percebem que tem o que? Necrose central. O câncer renal, ele é muito vascularizado, tumor de células claras, o carcinoma de células renais mais comum, e ele pode ter calcificações e necrose. Olha esses casos aqui, ó, mostrando para vocês uma grande massa no rim, né? Isso aqui tudo é o tumor. Vou desenhar o tumor para vocês, ó. Tudo isso é o tumor. Então eu vou falar sobre linfonodos que podem vir associados, eu vou falar sobre invasão do sistema coletor. São informações que o urologista quer saber e ele quer saber o tamanho do tumor. Geralmente numa regra, 4, 7 e 10, que isso muda o T, T1, T2, T3, T4, estadiamento. Então, só que a maior parte dos cânceres renais que vocês vão pegar no consultório é isso aqui, ó. Eu fui fazer uma angiotomografia para o paciente que tinha um problema na aorta e apareceu um nódulozinho. Olha o nódulozinho aqui, ó. Ele tem 1,4 centímetros e apareceu na tomografia e era um carcinoma de células renais incidental. Aí tem esse artigo lindo de dois monstros da uroradiologia brasileira, que eles trouxeram para uma discussão histopatológica. Como é que a gente diferencia por imagem o papilífero, como eu mostrei para vocês, que geralmente é cístico, né? Os células claras. Por que que eu vou falar para vocês que ele é muito vascularizado? O tanto de imagem de vasos que ele tem aqui, ó. Tá vendo? E o cromófobo, que é meio molão, assim, igual o oncocitoma. Pouco sinal em T2, pouca difusão, né? Mas tudo bem. Isso é muito nesse momento, apenas para vocês saberem que existe, ok? Agora, quando a gente fala de TNM, aí sim, você tem que saber, ok? Porque nós estamos falando de prática oncológica. Então, o que que tem que ter no laudo para você ajudar o seu paciente? Primeira coisa, tem que falar o tamanho do tumor, né? Então vamos ver isso. Ó, o TNM vai perguntar para você qual que é o tamanho do tumor. Então, se o tumor é menor que 7, menor que 4, maior que 7, maior que 10. Então, como eu disse para vocês, ó, muda de T1 para T2 se for maior que 7. Né? Então, um tamanho importantíssimo está referido no laudo. Depois, outra coisa muito importante são os linfonodos.
se tem linfonodos retroperitoneais, como eu mostrei aquela imagem para vocês. Se ele tem metástase, vai ser o M, então TNM, né? Metástase se não tem. E outra coisa fundamental, que é particular do câncer renal, é a invasão da veia. Porque aqui, ó, vocês imaginam, aqui, até aqui o urologista faz a cirurgia sozinho. Ele vai lá, ele vai ver se ele arranca metade do rim ou se ele arranca o rim inteiro. E nós temos uma classificação para dar para isso. Aí, aqui o tumor fez um trombo, que é muito comum no câncer renal, que entrou para dentro da veia renal e entrou dentro da veia cava. Aí o urologista puxa o tumor e o trombo do tumor sai da veia cava. Beleza, ele puxa, corta ali a veia renal e joga o rim no balde. Beleza, o urologista faz a cirurgia sozinho. Mas se ele puxar e a veia cava ver junto, aí acabou. Ele tem que chamar o vascular para fazer ali uma cirurgia na veia cava, para depois ele tirar o rim. E se esse tumor subir pela veia cava e passar acima das artérias, as veias hepáticas, em direção ao coração, quando eu era acadêmico igual vocês, eu tive 2 pacientes na faculdade que tinham o tumor dentro do coração. Aí é cirurgia extracorpórea. Tem que fazer circulação extracorpórea. Cirurgia extracorpórea é coisa de disco voador. Não, é circulação extracorpórea. Então, é um complexo de cirurgiões diferentes trabalhando para resolver aquela questão do paciente, né? Então, vamos ver isso em imagem? Então, quando o tumor sai do rim e vai para a gordura. Olha aqui, ressonância magnética coronal, nós estamos vendo aqui o tumor saindo para fora do rim, ó. Olha essa imagem de baixo que é a mesma, né? Então, vocês estão vendo o tumor, ele está invadindo aqui em direção à veia renal, super mais infiltrativo que os outros casos. Tudo isso aqui é tumor, ó, e está saindo para fora do rim. Então, esse é um exemplo de imagem. Aquela outra que eu mostrei, igual essa aqui, ó, é um outro caso, o tumor pegando o fígado, lembra que eu mostrei uma para vocês? Agora, quando ele vai para o linfonodo, aí tá. Vocês estão vendo aqui o rim direito, vesícula biliar, fígado, fígado bonitinho, tranquilo, de boa. Aí só que tem uma massa no rim direito. E se você for olhar, nós temos aqui a aorta. E cadê a veia cava? A veia cava está aqui, ó. Entre a aorta e a veia cava tem alguém aqui tentando se esconder. Olha que a densidade dele é a mesma do tumor. O que é isso aqui? É um linfonodo retroperitoneal, né? Então, esse aqui é um linfonodo positivo, né? Aqui também, olha aqui, o tumor e um linfonodo no mesmo lugar. Vocês verem como isso se repete. Aqui, esse caso aqui, eu mostro tudo o que precisa dizer no laudo. Então, aqui a gente mede o tumor na fase córtico-medular. E essa aqui é a famosa fase excretora, né? Que eu falei para vocês que excreta o contraste, né? Aí eu estou falando agora da relação do tumor em relação aos cálices renais, ó, que estão aqui desenhados. Então, isso é importantíssimo para o urologista, porque ele faz cada vez mais uma cirurgia preservadora de néfrons. Ou seja, ele quer preservar o máximo possível de rim para trás, sem comprometer as margens cirúrgicas. Então, a gente tem uma classificação que a gente coloca no nosso laudo, que é chamado de nefrometria. A gente fala vários fatores, como tamanho, localização, distância do sistema coletor, tudo isso no laudo para ajudar o cirurgião a ter sucesso, isso a gente ajudar o paciente. E aqui a aorta, veia cava, e a gente vê duas bolinhas de linfonodos aqui, retroperitoneal. Extensão venosa. Então, como eu já falei para vocês, olha aqui o desenho mostrando o tumor entrando na veia renal em direção à veia cava. Ó. Aí vocês falam, não, professor, isso não acontece. Olha aqui ó, as imagens cirúrgicas e olha o caso aqui, ó. Vocês percebem que o tumor é bem agressivo. Só tem rim aqui, gente, ó. O resto é tudo tumor. E aí o tumor tem um trombo que entrou aqui na veia renal e subiu para a veia cava. E olha o coração aqui, ó. Tá vendo? E olha onde o tumor tá, aqui, ó. Acima do diafragma. Esse é cirurgia extracorpórea. Então, acontece, tá? Acontece mesmo. Olha aqui na imagem de tomografia, a veia cava dilatada com trombo tumoral lá dentro dela, aqui, ó. Aqui outras imagens. Esse paciente veio de uma cidade próxima com TEP. Imagina. Aí a gente fez a tomografia, viu que tinha TEP. Aí falou, peraí, tem uma alteração perfusional aqui nesse rim. Aí fomos ver, olha o tamanho do tumor aqui no polo superior do rim,
entrando para dentro da veia renal, indo até aqui, ó. Aí essa partezinha que não contrastou é trombo não tumoral, isso aqui é trombo tumoral, e já está trombosando a veia renal esquerda e descendo, ó, descendo, e o trombo desce até a perna do paciente. Vocês estão vendo aqui, ó, o trombo descendo até a perna direita inteira, até o joelho do paciente, o tamanho do trombo. Então, claro que soltou um pedaço desse trombo, foi para o pulmão e deu TEP. Aí você pergunta para o paciente, está sentindo alguma coisa? Não, estou bem, graças a Deus. Mas o senhor perdeu peso? Ah, perdi peso. Tá sangrando na urina? Ah, um pouquinho, né? Mas com muita beterraba. Então acontece, infelizmente acontece isso, né? Então, infelizmente aconteceu. E metástase à distância. Então, geralmente, pulmão, né? Pode ter metástase, aqui a gente vê, ó, metástase no fígado. Veja uma metástase aqui destruindo o corpo vertebral. Se vocês assistiram a minha aula de tumor ósseo, tem um momento que eu falo lá de tumor ósseo maligno, e eu falo das metástases. Então, isso aqui, diferencial de mieloma múltiplo, diferencial de outras lesões ósseas que podem ter mais agressivas. E, geralmente, recorrência é quando a margem cirúrgica vem comprometida, e aí o tumor nasce de novo onde foi tirado o rim, tá? Então, geralmente, a recorrência é local. Essa aqui é a nefrometria que eu falei para vocês, só para ilustrar as medidas que a gente faz, que a gente calcula, para vocês entenderem que tem muita coisa além do céu e terra que eu estou mostrando aqui nas imagens para vocês, tá bom? Perguntas em relação ao câncer renal, alguma coisa? Que agora são 10 slides sobre tumor do urotélio, linfoma e a gente acaba o dia. Alguma pergunta a mais que vocês queiram fazer? Porque eu já dei um ponto importante da aula, tá? Esse aqui é raro, mas é importante pra caramba, porém vocês vão usar menos em frequência. Nenhuma? Eu não escutei a voz de ninguém hoje, mas tudo bem. Carcinoma de células transicionais. Os células transicionais é o carcinoma do urotélio, ok? É o carcinoma que nasce na parede do sistema coletor e pode nascer na pelve renal, no cálice renal e pode nascer aonde mais? Na bexiga, né? Então, esse aqui tem muita chance de relação com o tabagismo e também a faixa etária é mais avançada. Então, geralmente, a gente vai encontrar que o tumor vai estar dentro do sistema coletor. Então, aqui vai vir aquelas imagens, igual a gente falou da tuberculose, de falha de enchimento, tá vendo? Falha de enchimento, falha de enchimento. Então, aqui vai ser falha de enchimento, tá vendo? Olha aqui. Só que na hora que eu injeto o contraste, o negócio realça, diferenciando da necrose da tuberculose. Então, se eu tiver uma falha de enchimento no sistema coletor que realçou pelo contraste, não é sangue, não é necrose, é um tumor. Ok? Se eu tiver uma falha de enchimento no sistema coletor com densidade de cálcio, é um cálculo. E se eu tiver uma falha de enchimento dentro do sistema coletor que não tem densidade de cálcio e que não realça pelo contraste, ou é necrose, ou pode ser, às vezes, em alguns casos, hemorragia, hematoma. Olha essa imagem aqui, fase excretora, a gente vê lá, de novo, uma breuba dentro do sistema coletor, né, que é uma imagem de câncer. Aqui também, mostrando isso, olha aqui, tá vendo? O espessamento da parede, aqui um tumor na bexiga, invadindo a parede do ureter, dando essa dilatação do sistema coletor. Olha o nível do contraste que o rim está tentando filtrar e excretar, e a urina parada, porque está obstruído lá embaixo. Que imagem bonita, ele mostra toda a consequência que o tumor causa. Aqui ampliado para vocês verem melhor. Então, olha como dá para ver claramente a invasão da parede do ureter. E por fim, linfoma. 3 slides. Acontece mais em linfomas não Hodgkin. Aí você vai ter o aspecto de 4, 30, 20, 10. Geralmente, linfoma vai apresentar para vocês como nódulos bilaterais ou infiltração de uma massa no retroperitônio. Então, ou vai aparecer assim, com pequenos nódulos bilaterais, um paciente, né, que não está tão mal, não está tão consumido, que não tem um tumor primário. Então, por que ele tem nódulos bilaterais? Ele tem esclerose tuberosa? Não. Ele tem von Hippel-Lindau? Não. Então, vocês vão chegar à conclusão que pode ser que seja um linfoma. Aí, nesse caso, vale a pena fazer uma biópsia. Porque se a biópsia vier como linfoma, não é cirúrgico. Aí você faz quimioterapia e o paciente salva.
né? Então, é o caso de indicação de biópsia, é quando tem suspeita de linfoma. Aqui é mais fácil de pensar. A gente tem uma massa retroperitoneal de linfonodos moles que invade o rim. Então, aqui eu estou vendo, ó, uma lesão que veio lá do retroperitônio e está engolindo esse rim que está aqui, atrás, ó, esse rinzinho que está aqui. Então, é mais fácil para mim, como radiologista, pensar em linfoma aqui, tá? Tem outros padrões raros de comprometimento periférico, mas que não são tão comuns assim quanto a gente pensa. Certo? Deixa